Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 3 de agosto de 2025. Vamos falar aí sobre um conflito que está acontecendo, a tensão, na verdade, o que está acontecendo entre Estados Unidos e Rússia. É algo que preocupa, né, pessoal? Está sendo chamada aí de a mais nova Guerra Fria, né, dos nossos tempos, né, pessoal? A Guerra Fria, como vocês sabem, aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial e se estendeu entre Estados Unidos e a antiga União Soviética desde 1947 até 1991, após a dissolução do Estado Soviético, né, pessoal? Onde não houve, por isso era chamado de Guerra Fria, pois não houve conflito bélico, mas houve conflitos políticos, comerciais, todo ameaçando daqui, ameaçando dali, ameaça vindo de um lado, ameaça vindo de outro, corrida armamentista, corrida para influência política e econômica, né? Por isso, pela ausência de conflitos bélicos, ficou conhecido como Guerra Fria, né, pessoal? Mas que pode tomar contornos, o que sai da narrativa, o que sai da teoria, pode vir para a prática, né, pessoal? É isso que nós vamos acompanhar aí, essa situação complicada, difícil, porque estamos vivendo numa era totalmente diferente, né, pessoal, da época da Guerra Fria. Hoje, com as redes sociais, as informações estão chegando rapidamente, estão na velocidade da luz, como a gente pode falar, as informações chegam imediatamente, então se torna muito preocupante essa situação que está acontecendo lá entre Estados Unidos e a Rússia. Como vocês sabem, né, pessoal, o presidente americano deu um prazo aí ao governo russo para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o governo russo respondeu ao presidente americano, e vamos falar sobre isso agora aqui no site do G1, pessoal. Trump diz que posicionou submarinos nucleares em regiões apropriadas após ameaças de aliado de Putin. O pronunciamento do presidente dos Estados Unidos ocorre um dia após o ex-presidente da Rússia mencionar o Mão Morta, sistema automático de disparo de mísseis nucleares desenvolvidos na era soviética, pessoal. Vamos lá ver o que diz aqui o site do G1. Né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que mobilizou 2 submarinos nucleares na sexta-feira, dia 1º, após as ameaças feitas pelo ex-presidente da Rússia. Na quinta-feira, dia 31, o russo, que é aliado de Vladimir Putin, pessoal, ele é membro do governo, disse que o norte-americano deveria se lembrar que Moscou ainda possui o sistema soviético de retaliação nuclear, conhecido como Mão Morta, com alto poder de destruição. Em um post em sua rede social, olha o perigo, né, pessoal, das redes sociais. Tem a parte boa e tem a parte perigosa, né? As informações chegam de forma imediata, né? Trump mostrou que não gostou de ser ameaçado e informou sobre o movimento militar nas regiões apropriadas, sem especificar, no entanto, quais são elas. Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente russo, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas para caso dessas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejáveis. Espero que não seja este o caso, afirmou Donald Trump, né? Mais tarde, ao ser questionado por repórteres sobre a ordem, Trump disse: uma ameaça foi feita por um ex-presidente da Rússia e vamos proteger o nosso povo. O Mão Morta é um sistema automático de disparo de mísseis nucleares desenvolvido na era soviética, e ele foi projetado para reagir caso a liderança russa seja eliminada em um ataque. O próprio governo russo já se referiu à ferramenta como uma arma apocalíptica, pessoal. Pouco antes de falar sobre os submarinos, Trump também lamentou as mortes de soldados na guerra entre Rússia e Ucrânia e voltou a pedir que os países cheguem a um acordo de cessar-fogo. Na terça-feira, dia 29, o republicano deu um prazo de 10 dias para o governo russo aceitar a proposta de 60 dias de trégua apresentada pelos Estados Unidos. Caso contrário, disse que o país e seus parceiros comerciais sofreriam sanções com tarifas chegando até 100%. Acabei de ser informado de que quase 20 mil soldados russos morreram este mês na ridícula guerra com a Ucrânia. A Rússia perdeu 112.500 soldados desde o início do ano. São muitas mortes desnecessárias. A Ucrânia, no entanto, também sofreu muito. Perdeu aproximadamente 8 mil soldados desde o dia 1º de janeiro de 2025. E esse número não inclui os desaparecidos. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Esta é uma guerra de Biden, não de Trump. Estou aqui apenas para ver se consigo impedi-la, escreveu. Muito bem.
troca de farpas começou aí primeiro com tarifas, né, pessoal? Agora já está escalando para a parte bélica, né? Porque estamos vendo, vamos acompanhar aí, né? A declaração do ex-presidente russo sobre uma possível retaliação nuclear russa foi uma reação a outra mensagem publicada por Trump nas redes sociais. Nela, o presidente dos Estados Unidos o criticava por ter dito que a proposta das tarifas contra compradores de petróleo russo era um jogo de ultimatos, que o aproximava, né, que aproximava os dois países da guerra. Digam ao ex-presidente fracassado da Rússia, que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com suas palavras. Ele está entrando num território muito perigoso, escreveu Trump. O ex-presidente respondeu hora depois em seu canal, aí numa rede social, dizendo que Trump demonstra estar nervoso e isso é um sinal de que a Rússia está no caminho certo. Desde o início da guerra na Ucrânia, o ex-presidente tem sido uma das vozes mais agressivas do Kremlin contra o Ocidente. Críticos o consideram irresponsável, mas diplomatas dizem que seus discursos refletem parte do pensamento estratégico de Moscou. Em relação ao presidente russo Vladimir Putin, Trump tem se dito decepcionado após defendê-lo no começo de seu mandato, desde que não conseguiu chegar ao prometido acordo de paz que desejava. O presidente dos Estados Unidos mudou o tom há 3 semanas, chegando a chamá-lo de inútil, né? Vamos continuar aqui uma outra reportagem do G1, agora aí a fala do Vladimir Putin, né? Sem citar Trump, o Vladimir Putin diz que há expectativas exageradas sobre negociações de cessar-fogo e indica continuidade de guerra na Ucrânia. O presidente russo rejeitou, na sexta-feira, dia 1º, pressões do Ocidente pelo fim da guerra na Ucrânia e afirmou que míssil hipersônico está sendo produzido em massa. Né? Ele afirmou que a Rússia está produzindo mísseis hipersônicos em massa, pessoal. Tem aqueles mísseis que são perigosíssimos, que chegam em questão de minutos no local indicado e não há radar no mundo que consiga detectá-lo. É complicado, pessoal. Muito bem. E o Trump aí deu ao líder russo até o dia 8 de agosto para encerrar o conflito com a ameaça de intensificar as sanções econômicas, mas já está partindo para a parte bélica, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na sexta-feira, dia 1º, que há expectativas exageradas sobre negociações para um cessar-fogo da guerra da Ucrânia. Com a fala do líder russo, minimizou a pressão feita por Donald Trump, que deu até o dia 8 de agosto para ele encerrar o conflito. Se alguém está decepcionado com as conversas de paz, isso vem a partir de expectativas infladas, afirmou Putin, sem citar diretamente o presidente dos Estados Unidos em conversa com jornalistas. A fala de Putin ocorre em meio a uma crescente pressão exercida pelo presidente americano, que disse estar decepcionado com o líder russo. Trump ameaçou impor tarifas severas de 100% sobre a Rússia, caso contrário, o que aumentaria as sanções econômicas aplicadas ao país desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Apesar da pressão, o líder russo afirmou que os objetivos russos na Ucrânia não mudaram e que as tropas russas continuarão avançando ao longo de toda a linha de frente de guerra. A fala pode ser uma alusão às exigências feitas aos ucranianos para um cessar-fogo imediato, que inclui anexar cerca de 20% aí do território da Ucrânia, impede o rival de ingressar na OTAN e força sua desmilitarização. Putin disse também que a Rússia terminou de produzir a primeira leva de mísseis hipersônicos, revelada em um ataque a Dnipro, em novembro de 2024. E os projéteis já estão nas mãos de seu exército. Outro claro indicativo de que não tem intenção de encerrar a guerra tão cedo. Ainda segundo o presidente russo, mísseis do modelo serão enviados a Belarus até o final do ano. Ao mesmo tempo, Putin diz enxergar de forma positiva as negociações diretas da Rússia com os ucranianos pelo fim do conflito, por ter permitido a repatriação de prisioneiros de guerra e espera que as tratativas continuem para buscar uma paz duradoura na região. Esse tipo de declaração, frequentemente repetido por autoridades russas, alude à contemplação total dos requisitos da Rússia, considerados inaceitáveis pela Ucrânia e aliados. O avanço militar russo na Ucrânia acelerou pelo 4º mês consecutivo, em julho, sendo o maior desde novembro. Segundo a análise da agência de notícias AFP, com base nos dados do Instituto para o Estudo de Guerra, no mês de julho, o exército russo conquistou 634 km² do território ucraniano. Em junho foram 588 km, em maio 507, em abril 379 e outros 240 km² no mês de março. Pressão de Trump contra a Rússia.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou nos últimos dias a pressão contra o governo do russo Vladimir Putin para finalizar o quanto antes a guerra na Ucrânia. Na terça-feira, Trump deu a Putin um prazo de 10 dias para encerrar o conflito. Caso contrário, ele promete aplicar tarifas severas de 100% à Rússia e a seus parceiros comerciais. O diplomata dos Estados Unidos na ONU, John Kelly, confirmou ao Conselho de Segurança da entidade o prazo delimitado por Trump, que termina no dia 8 de agosto. Estou dando 10 dias para o presidente Putin a partir de hoje, disse Trump na terça-feira. O prazo termina no dia 8 de agosto. Segundo ele, o próximo passo será impor tarifas. Os 10 dias são uma redução significativa no prazo inicialmente dado por Trump a Putin, de 50 dias, em meados de julho. Na época, um assessor de Putin classificou a medida como um ultimato teatral. A redução pode ser lida como uma impaciência de Trump com a Rússia. Quando questionado sobre a possibilidade do encontro com o líder russo para discutir o fim do conflito, Trump respondeu: "Não estou mais interessado em conversar com Putin." As ameaças de Trump geraram uma nova troca de farpas de guerra direta entre Estados Unidos e Rússia. O ex-presidente russo e aliado de Putin disse que cada novo ultimato de Trump é um passo em direção a uma guerra direta, o que Moscou ainda possui um sistema soviético de retaliação nuclear, conhecido como mão morta, com alto poder de destruição. Em resposta, Trump disse que o ex-presidente está entrando em um território muito perigoso com essas declarações. Desde o início da guerra, em março de 2022, os Estados Unidos impuseram uma série de sanções econômicas à Rússia, o que dificultou o comércio entre os dois países. Por causa disso, segundo a Casa Branca, os russos não foram incluídos no tarifaço anunciado por Trump no início de abril. Apesar das restrições, os dois países ainda mantêm relações comerciais. Em 2024, o comércio bilateral somou 3,5 bilhões de dólares com a compra e venda de produtos como fertilizantes, metais e até combustíveis nucleares, segundo dados do Escritório Representante Comercial dos Estados Unidos, pessoal. Vamos agora aqui para o site do UOL, pessoal. Tem uma entrevista, né, de um ex-conselheiro de Trump, mas antes de falarmos dessa entrevista, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixar o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós, ajuda no engajamento e assim o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevante e indica aí para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu, que já deixou seu like, seu comentário, que já compartilhou, que já nos segue nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias. Vamos nos conhecer, vamos nos conectar, pessoal. Então, muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já é inscrito. E você que não se inscreveu, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fique à vontade, a casa de vocês. E vamos encerrar aqui com a entrevista de um ex-conselheiro aí, do Donald Trump, né, pessoal? Entrou aqui uma propaganda, mas a gente vai falar aí sobre a entrevista do ex-conselheiro de Trump, dizendo ser muito arriscado, né, sobre a questão dos submarinos nucleares. Vamos lá. John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, criticou a publicação do presidente dos Estados Unidos, que avisaram ter mandado posicionar submarinos nucleares próximos à Rússia. O que foi que aconteceu, pessoal? A atitude do republicano foi vista como muito arriscada e imprudente por Bolton, em entrevista à CNN. Ele foi conselheiro de Trump na Casa Branca de abril de 2018 a setembro de 2019, primeiro governo aí de Donald Trump, né? Antes foi embaixador dos Estados Unidos na ONU durante o governo de George Bush. É realmente muito imprudente que o presidente responda a alguém como ele, assim, independentemente de que ele esteja publicando sobre qualquer assunto. Mesmo que alguém deva responder, não deveria ser o presidente. John Bolton, em entrevista à CNN, né? Diz que ele não deveria fazer esse tipo de publicação em rede social. Trump disse ter agido em resposta às últimas declarações do ex-presidente russo e atual presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa. Ele criticou o posicionamento do presidente dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia e escreveu um artigo numa rede social em que o republicano faz jogo de ultimato e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos, né? Ambos, na verdade, usando as redes sociais, a Guerra Fria, entre aspas, agora também se dá aí através das redes sociais, né? Ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas para o caso dessas declarações tolas e inflamadas, já lemos aqui, né? Nós vamos repetir, serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que não seja esse o caso, disse Donald Trump.
Para Bolton, postura demonstrada por Trump não compreende realmente como funciona a Marinha Nuclear dos Estados Unidos e qual é o seu plano de operação. O presidente norte-americano não deu detalhes sobre submarinos nem informou se seriam de propulsão nuclear ou equipados com arma nuclear. John Bolton explicou que submarinos de classe Ohio não ficam parados no porto. Eles transportam mísseis balísticos e seguem uma missão complexa e, obviamente, altamente confidencial. Por isso, destaca, um número suficiente deles está em posição nesse momento para retaliar caso um ataque nuclear haja, um ataque nuclear russo. Espero que alguém do Pentágono que entenda a disposição da força nuclear explique isso a Trump em algum momento, completou. É por isso que eles são colocados lá, para não precisarem ir a lugar nenhum. Eles já estão lá e, com sorte, são indetectáveis para que um russo ou um chinês não possam achá-lo, disse ele, Trump. Né? Que vai mover esses tipos de submarino para qualquer lugar e indica que ele não sabe como eles funcionam, né? Ao dizer isso, para o fim da guerra, nós já conversamos sobre isso aqui, né, pessoal? Essa confusão toda começou porque o Donald Trump deu aí um ultimato ao presidente russo Vladimir Putin, mas a Rússia ignora aí as palavras do presidente americano. Vamos acompanhar o conflito, vamos continuar acompanhando a situação, né, pessoal? Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Muito obrigada a você que ficou até o final do nosso conteúdo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.